Olha, agora a gente vai mudar de foco. Ainda aí meio com o Banco Massa, ainda falando desses assuntos, mas é porque o senador Flávio Bolsonaro, ele trocou de marqueteiro na pré-campanha, diante aí da crise envolvendo a relação dele com o Daniel Vorcaro. O Marcelo Lopes, que é amigo do 01 e é ex-policial, comunicou ontem numa nota a saída da equipe do Flávio. O comunicado diz o seguinte: o publicitário, que é amigo pessoal do parlamentar, decidiu neste momento focar na própria empresa e priorizar os seus negócios. Lopes volta para os Estados Unidos para cumprir agenda familiar. Essa saída do Marcelo está aí no meio dessas críticas, inclusive do entorno do Flávio. A reação dele à divulgação dessas conversas que ele teve com o Vorcaro. O publicitário Eduardo Fischer foi escolhido para montar a equipe de comunicação. Essa mudança tão repentina, Reinaldo, quanto ela demonstra a problemática na pré-campanha? Pois é, o problema aí é que nessas horas, nesse caso, como em todo outro, em todos os outros, né, quando envolve homem público e quando eles têm marqueteiro ou gente da comunicação, a comunicação a comunicação vira uma espécie assim, troca o técnico, o time tá uma zorra, uma zona, não é bom, né, os jogadores são péssimos, vamos trocar o técnico, né? E o marqueteiro não é exatamente o técnico, o chefe da comunicação não é exatamente o técnico. O Marcelo estava nos Estados Unidos, o Marcelo Lopes, um ex-policial civil, amigão do Flávio, né? Tem uma agência, a tal da Calix, conseguiu os primeiros contratos no governo Bolsonaro, mas mantém contrato no governo Lula. Tem contrato com o Ministério dos Transportes, tem contrato com o Ministério da Integração Nacional, né? A questão é, Rafael, tá, ele poderia fazer o quê? Eu duvido até que ele próprio soubesse dos detalhes. Duvido que ele próprio soubesse dos detalhes. Então vamos lá, ninguém sabe de nada. O Flávio, por um acaso, chamou o Marcelo e disse: ó, o Vorcaro cai em desgraça, tem essa história do filme, nós precisamos ter uma história para isso. O Marcelo não vai contar, mas eu duvido que tenha acontecido. Eu não creio que tenha sido o Marcelo, que eu não conheço, a dizer para o Flávio, nega. Quando alguém perguntar para você, nega e dá uma gargalhada. Ele fala, de onde você tirou isso? 3, 4 horas depois, emite uma nota admitindo. E não nega ter recebido 61 milhões, porque ele não negou. Mas, ao mesmo tempo, a sua turma passa a dizer que não tem dinheiro do Vorcaro no filme. Seus aliados. Seu irmão afirma isso. E faz o seguinte, omite, num primeiro momento, que o tal fundo Raven Gate tem como administrador o advogado do Eduardo nos Estados Unidos que cuidou da imigração. Tá, Flávio? Faz isso. Eu Marcelo, estou mandando. Mas depois você admite, porque vem o Intercept e mostra. Mas omite que o Eduardo também é administrador do fundo. Quando aparecer que é administrador do fundo, aí vocês admitem que sim. Também não conta que você foi encontrar o Vorcaro depois que ele saiu da cadeia. Você foi à casa dele. Espera aparecer a informação. Omite também que você fez isso na véspera, como publicou Metrópolis, na véspera de você ser oficializado por seu pai como candidato. E aproveita de saída e também esconde que um outro fundo de que o tal do Paulo Calixto, é isso? Acho que é isso, né? O advogado, de que ele é gerente, compra uma casa no Texas, onde mora o seu irmão Eduardo. E esconde
que quem compra essa casa é um amigo pessoal do Eduardo. O ex-PM que foi secretário de Cultura do governo Bolsonaro. Ô, Flávio, esconde tudo isso, deixa a imprensa descobrir tudo isso e você vai dando entrevistas constrangedoras. E aí seu irmão aproveita, faz live com o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, que aliás ontem resolveu tirar uma onda comigo, com o Noblar, com os Noblars, né, já falo, faz live negando tudo, dizendo a gente não sabia de nada, a gente não é administrador, a gente não tem obrigação de saber onde está o dinheiro. Também enrola quando se trata de gastos de produção. Instrui a Karina da Gama, a dona da GoUp, a dizer que ela não recebeu dinheiro nenhum do Workaro e instrui o Mário Frias a fazer a mesma coisa. E depois faz com que essas pessoas se desmintam. Dizendo, não, é verdade, recebi. E espera a imprensa escarafunchar para saber, afinal de contas, quem é essa tal Karina, para chegar à conclusão de que aquilo é uma cabeça de porco. Um conglomerado de empresas que vai recebendo dinheiro público, vai tendo problemas de prestação de contas, e cada vez mais parece ser a face visível de um Mário Frias invisível, em alguns aspectos. Bom, cara, o que o Marcelo Lopes tem a ver com isso tudo? Quem que consegue cuidar disso? Vai ter um novo publicitário. Nós vamos falar dele. Já tem. Né? Mas ele teria conduzido melhor essa coisa toda? Porque o problema aí não tem explicação. Outra coisa, por que pediram 24 milhões de dólares para o Workaro, e pelo menos com o banqueiro a negociação o tempo todo falou de filme, porque pediram 24 milhões de dólares, usaram, admitem ter usado 11, 12, sei lá, que agora só falta um pouquinho, na pós-produção, está tudo certo. Bom, e tinha pedido 24 para... E ainda assim, diz o Eduardo, uma produção hollywoodiana, espetacular e tal. Eu te pergunto, que gestão de crise dá conta disso? Que o Flávio ficou a reboque, que não tem gestão de crise, mas isso, quem faz? O Marcelo Lopes, sozinho? Está lá o Paulo Figueiredo, Eduardo, ainda negando que tem dinheiro do Workaro. Entende? Querendo criar confusão. Né? Aliás, ontem o Paulo Figueiredo, numa resposta, achou ao Sam Puncher aqui do Metrópolis, falou, meio tirou uma onda, falou, não, melhor, ironicamente dizendo, melhor é ficar ouvindo no Metrópolis Reinaldo Azevedo e os Noblars. Sim, é melhor, rapaz. Né? Porque os dois ali, você conhece o desenho Pink e o Cérebro? Né? Os dois estão parecendo Pink e o Cérebro. Né? O tempo todo planejando maldades, né? E fazendo um monte de atrapalhadas. Porque hoje a guerra está na própria extrema-direita. Um monte de influencers de extrema-direita que não estão afim. Não vou falar aqui em nome da sua alta moralidade, porque eu acho alta moralidade incompatível com essa visão de mundo. Aí, enfim... Ou bem você adere ao mundo do golpismo, ou bem se adere ao mundo da democracia. No mundo do golpismo, toda divergência no mundo do golpismo é divergência entre golpistas. Toda divergência no mundo da democracia é divergência entre democratas, que me parecem muito saudáveis. As divergências entre os golpistas, ser golpistas, convenham, não me interessam tanto assim, porque golpistas são. Agora, também eles, na extrema-direita, estão se estapeando, né, cara? Porque não tem explicação para nada disso. Vem um novo marqueteiro. Vem um novo marqueteiro aí. Esse novo marqueteiro vai dar conta do recado? Não sei. Vou falar um pouco dele.
Vamos saber o quanto ele vai saber, o quanto informação ele vai receber. Como a gente registrou agora há pouco, o Eduardo Fischer, ele vai passar a comandar a equipe de comunicação do Flávio Bolsonaro. Essa indicação foi feita pelo senador Rogério Marinho, que é coordenador da pré-campanha do 01 do Jair Bolsonaro. O Fischer atuou na campanha à presidência do Álvaro Dias, 2018, quando o então candidato teve pouco mais aí de 859 mil votos. Foi 0,8% do total. O publicitário já está sendo alvo de resistência entre integrantes da pré-campanha do Flávio, porque eles alegam que o Fischer estaria desatualizado. Olha, o Fischer é um publicitário premiadíssimo, né? Sem dúvida nenhuma, mais de 700 prêmios, 5 vezes publicitário do ano, fez campanhas históricas, né? A Brahma, número 1, a Nova Skin, que lançou, enfim, uma cerveja que caiu no gosto e tal, o baixinho da Kaiser. Então você vê as várias marcas e foi criando. O problema é que o Flávio tá hoje, eu brinquei de manhã, ele tá mais para um detergente contaminado por bactéria, né? Tá difícil hoje encomendar que se consuma Flávio. Até porque, vamos ver, o Fischer, ele pode fazer o seguinte, ó, vamos ignorar essa confusão toda, gente. Esquece, acabou, tá no preço, vamos tratar de outros assuntos. O problema é que o tratar de outros assuntos não deriva só da vontade deles, né? Aparecendo coisa nova, tem de tratar da coisa nova. Aí dizem alguns próceres do Central, não, mas a gente fica tudo certo, veja você, o Flávio disse que não tem mais nada de novo, é só isso. Ainda ontem demos uma Malafaia aqui, olha, se o dinheiro foi todo para o filme, ainda vai. Agora, se não foi assim, as coisas realmente se complicam. Vamos ver o que o Fischer vai fazer. Quando se diz que ele é desatualizado, eu não sei também o que se quer dizer com isso. Que ele não deve ter a experiência de um Carluxo, veja só, em guerra de rede, e de outros, não deve ter. Até porque, como um publicitário, né, respeitado, está submetido a regras éticas, né? Que esse universo é alheio. Então, não sei, né? Vai conseguir fazer o Flávio parecer uma pessoa madura, consistente, né? Ontem ele esteve aqui em São Paulo, conversou com os meus amigos banqueiros, eu não pude, o meu banco é pequeno, então tem um peso menor, né? Eu não participei, né? Banqueiro, de mercado, empresário, né? E algumas coisas que eu ouvi, né, a respeito, é que muita gente ficou ainda mais decepcionada, porque vê muito pouca consistência nas coisas que o Flávio fala, embora ele tenha vindo aqui para recitar a agendinha do bom reacionário, né? No que diz respeito a corte de gastos, no que diz respeito a 6x1, no que diz respeito a esse Estado que sufoca os brasileiros, a carga tributária e não sei o quê. O receituário do liberal, ele já está com uma pessoa fazendo seu plano econômico, nós vamos falar dela ainda hoje, né? Mas não parece que tenha convencido, né? Pareceu frágil a muita gente, a muitos analistas, pareceu bastante frágil. Então há um esforço enorme para tentar ver um Flávio consistente, mas o fato é que consistência não tem. Mas agora eles estão aí com um trunfo que eles estão anunciando, né? Vamos falar agora, vamos ver o que rola, né?